E aí, meu querido, nós estamos começando o nosso módulo 0 aqui da mentoria do Projeto Laurus. O que é esse módulo que você está assistindo? Por que eu fiz isso, né? Eu já tenho o módulo 1, que é iniciando os estudos, como iniciar. E aí eu senti que havia necessidade de ter um módulo antes desse módulo 1. Porque antes da pessoa propriamente iniciar os seus estudos para o Enem, ela tem que ter algumas coisas que ela já resolveu com ela própria em relação à preparação emocional. Porque o que acontece? Essa mentoria, o Projeto Laurus, ela é uma preparação emocional e estratégica para a prova do Enem. E eu percebi que eu estava começando de cara já no estratégica. E antes tem que ter uma preparação emocional. E aí eu resolvi gravar esse módulo, né? Vestibulando, afinal de contas, tira férias ou não, né? Não passei. Eu sou um vestibulando, o que eu faço? Eu tiro férias, eu começo os estudos e essa primeira aula tem esse título provocador aí, né? Descanso, devo descansar ou quanto antes eu começar melhor? E eu queria já começar de cara nesse vídeo dizer pra você que essa história do quanto antes começar melhor é uma bobagem sem fundamento algum. Ela é uma bobagem que só quem não estudou nada sobre como funciona o comportamento humano, o cérebro humano, acredita e fala, reproduz esse tipo de coisa. Porque pensa comigo, vamos ver se eu consigo te convencer aqui nesses poucos minutos, né? Quanto antes eu começar melhor. Daí você está partindo do princípio que você vai aguentar estudando num ritmo intenso até o dia do Enem. E você não vai, porque ninguém aguenta. Ninguém consegue. Então, eu não sei em que mês você está assistindo essa aula, se é em dezembro, se é em janeiro, se é em fevereiro, em que etapa você está no seu estudo, mas você recém fez um Enem anterior. E se você levou a sério esse Enem anterior, Laura, eu estava no segundo ano, fiz só para teste, ou eu estava no terceiro e fiz só para teste. Tudo bem. Se você levou a sério e estudou ferrenhamente, você ainda está esgotado desse Enem anterior. E se você começar a estudar agora, a chance de você conseguir render é muito pequena. A gente vai aprender aqui nessa mentoria o que é estudar. E você vai ver que não tem como você estudar agora, nem que você queira. Não, mas é que daí eu já tô aqui, ó, me preparando pro Enem do ano que vem, daí eu já vou chegar bombando. Não vai, sabe? O que vai acontecer? Tu pegou agora, não passou nesse último Enem, ficou frustrado. Resolveu, cara, vou engrenar, eu vou pegar essa mentoria do Lauro aqui, ó. E aí esse ano eu vou bombar, agora vai, faltou pouco ou faltou muito, mas não interessa, eu vou. E aí todo mundo faz a mesma rateada. Começa o início do ano, vou fazer pra você aqui na ordem da sua tela, começa lá em cima bombando. Janeiro, fevereiro, o cara tá aqui, ó. Consumindo aula, fazendo questão, cronograma em dia, tudo certo. Daí começa março, abril. Março, vai. Quando as outras pessoas estão começando a estudar, ele começa a fazer isso aqui. Daí abril, maio, vai cansando e vai diminuindo. Junho, julho, o cara já tá na capa da gaita. Junho e julho, tu começa a procurar aqueles cursos de intensivo, alguma coisa que te reanime, te reestimule, porque tu já não tá dando conta mais. É bem isso que tu faz. Aí junho, julho, agosto, setembro, tu já tá na rapa do tacho, tu não aguenta mais nem ver conteúdo na tua frente. E aí outubro, que vai preparar para novembro, que é quando acontece o Enem, que tu deveria estar no auge da tua preparação, tu tá aqui embaixo. Tu fez uma decrescente o ano inteiro. Porque tu começa bombando, tu não guarda energia nenhuma, tu dá tudo que tu tem de ti, porque tu diz que esse ano vai ser diferente. Agora eu vou estudar e eu vou arrasar, eu vou quebrar tudo. E aí tu não aguenta, porque o corpo humano não aguenta este ritmo de intensidade. Esse é o problema. Tu tá fazendo as coisas sem estratégia. O que tu tá fazendo? Vou fazer um paralelo aqui para ver se entra na tua cabeça. Pesquisa sobre lutadores que tem que controlar o peso para uma luta. O cara tem que bater lá o peso médio, que é o peso dele, no máximo tantos quilos, não sei quantos são, vou chutar 60 quilos. Ele não pode passar de 60 quilos. E aí ele tá lá, 60 deve ser pouco, né? Vamos botar uns 70. Não pode passar de 70 quilos. Aí o cara tá lá fazendo e acontecendo e vai começar a controlar o peso. Se ele faz isso sem estratégia, 3 meses antes da luta, ele começa a controlar o peso dele. E aí, faltando 1 mês pra luta, ele bate o peso. Só que daí agora, faltando 1 mês pra luta, ele tem que manter esse peso durante 1 mês. Qualquer pessoa que já tentou emagrecer sabe que manter o peso é muito mais difícil do que chegar nele. Se tu tem uma meta ali pra chegar num peso, tu consegue. O problema é manter aquele peso lá. E aí o cara tá ferrado porque ele não vai aguentar manter aquele peso durante 1 mês, porque é um peso muito baixo pra ele segurar. Então o que ele tem? Ele tem um treinador com uma orientação pra ele que diz assim, você vai começar a fazer a dieta tal, com sauna, com não sei o que, no dia tal, aí nós vamos controlar a tua pesagem no dia tal e vamos até o dia tal pra ver quantos quilos tu perdeu, pra tu chegar no dia com o peso, não 1 mês antes.
Você tá entendendo? Então, o que acontece agora? Quanto antes tu começar, melhor. Imagina tu chegar pra um lutador e dizer assim, cara, tu tem que bater 70 quilos dia tal, quanto antes tu começar, melhor. Ele vai rir da tua cara. Vai dizer o que tu tá palpitando pra mim, o que tu sabe de luta e de perder peso. Então, quando uma pessoa vem e palpita, eu acho que tu tem o Enem, né? Tamo aí. Quanto antes tu começar, melhor. Depois que tu tiver na faculdade, tu descansa. Eu já percebo que essa pessoa não entende bulhufas do que ela tá falando. Porque pra eu gravar uma mentoria como essa, você acha que eu fiz o quê? Fiquei em casa refletindo pra gravar? Não, eu fui estudar como o troço funciona, cara. Porque senão não tem como gravar uma mentoria dessas. Então, quanto antes começar, melhor? Claro que não. Porque tu não vai aguentar o ritmo o ano inteiro. Tu vai fazer cagada. Daí tu vai dizer assim, tá, professor? Não, segura esse show. Primeira aula do módulo 0, tu já tá aí. Aí, professor, é que eu tô... Tá, quiser desabafar, desabafa. O pessoal em volta vai achar ridículo tu desabafando com uma tela, mas desabafa. Tá bom? Tamo aqui pra isso. Larga tudo que tu precisar. Mas agora pensa comigo. Se tu tá aí há 2, 3, 4 anos nessa briga ou mais, será que não é esse tipo de erro que tu cometeu todos os anos? Começar o quanto antes pra fazer não sei o quê? Cara, talvez você precise desligar um pouco e descansar um pouco. Ninguém aguenta. Talvez você precise dar uma parada. Você já tá começando a encarar um novo Enem, quando na verdade você nem se desligou do Enem anterior ainda. Professor, mas agora eu tenho que passar, depois quando eu estiver na faculdade eu descanso. Quem é que te disse que na faculdade dá pra descansar? Tu acha o quê? Que na faculdade as pessoas não descansam? Tu vai entrar numa bola de neve que culmina, atenção porque eu tô te falando, tu vai entrar numa bola de neve que culmina com um burnout quando tu estiver no ambiente de trabalho. Porque agora tu tá fazendo cursinho e tu diz que depois que tu estiver na faculdade tu descansa. Quando tu estiver na faculdade tu vai ver que não dá muito tempo de descansar, porque tem um monte de coisa pra fazer. Aí tu vai dizer, não, quando eu entrar pro mercado de trabalho eu descanso. Aí quando tu entrar no mercado de trabalho e quiser começar a ocupar o teu espaço, tu vai ver que não tem tempo pra descansar. E aí tu vai dizer, não, quando eu for promovido, quando eu chegar no cargo tal, daí eu descanso. E tu não vai descansar nunca. E é por isso que a qualidade do teu trabalho fica extremamente prejudicada. Extremamente prejudicada. Eu tiro férias. Dezembro, depois do Enem, você vai me ver postando no Instagram? Vai, mas muito pouco. Muito menos do que eu postava antes. Eu vou provavelmente mostrar mais coisas da minha vida do que de trabalho, porque eu preciso descansar. Mas o especialista em marketing lá do algoritmo do Instagram falou que tu tem que continuar produzindo conteúdo. Não interessa o que o algoritmo do Instagram falou. Eu sei que eu preciso descansar porque o ponto número 1 é a qualidade do meu trabalho. E se eu não estiver bem como eu estou hoje para gravar essa aula, a minha aula fica uma droga e você não vai querer curso nenhum meu. Então pronto, acabou. É eu que sei o troço, não você. Você entendeu o ponto? Todo mundo precisa descansar. Agora, tu vem dizer pra mim assim, Lau, tá, então me fala aí. Quanto tempo eu descanso? O que tu acha que eu faço, etc e tal. É tu que tem que saber. Regra número 1 dessa mentoria, autonomia de estudos. Você tem que saber olhar pra você e dizer o quanto você precisa descansar. Algumas pessoas precisam parar totalmente por 1 semana, por 2 semanas, por 1 mês. Acho que mais do que 1 mês é exagero. Mais do que 1 mês parado completamente, aí você está exagerando. Você pode tranquilamente parar dezembro inteiro e voltar em janeiro. Eu vou parar por 1 mês, por 2 semanas, e aí quando eu vou voltar de leve, fazendo algumas poucas coisas. Excelente, tem N estratégias possíveis. Só que você tem que começar a parar, você tem que parar de ser a pessoa que quer fórmulas prontas. Lauro, me diz como é que eu faço, que eu vejo. Se você comprou essa mentoria porque você quer que eu diga pronto pra você como é que você faz, vê se dá tempo de pedir o reembolso ainda e pede. 7 dias da compra dá tempo de pedir o reembolso. E ó, tchau, tchau, que não é pra você. Coisa pronta, daí eu mando um PDF. Aqui é aula pra gente pensar e refletir sobre a nossa preparação, porque eu quero que tu seja aprovado. E ninguém é aprovado com fórmula pronta. Ninguém. As várias pessoas que estão assistindo essa aula não podem receber a mesma recomendação. Estude, descanse 1 semana, descanse 2, descanse 1 mês. Varia de pessoa para pessoa. Eu sei o quanto eu sei, por exemplo, sobre mim, que às vezes mais importante do que eu parar por completo durante 1 mês, pra mim, eu, Lauro, como ser humano, se eu tiver as minhas manhãs sempre livres, o meu descanso funciona legal. À tarde eu trabalho, gravo coisa, faço. Mas amanhã eu tiro pra mim.
De manhã eu vou correr, eu vou pra praia, eu vou jogar videogame, se estiver chovendo, eu vou fazer o que for. Se eu tirar as manhãs pra mim já funciona. Então, é isso, cada um tem que saber como é que funciona melhor. Mas o ponto que eu tenho que te dizer é, quando você realmente engrenar, essa mentoria ela tem um cronograma sugerido para durante o mês de janeiro a gente estar falando sobre o início dos estudos. No mês de fevereiro a gente começar a falar sobre estudar por questões, estudar por conteúdo, quer dizer, tem todo aquele processo ali, ó. O início é lento, é gradual, porque ao contrário do que eu te mostrei no início dessa aula, que você começa bombando e vem caindo, o que eu quero que você faça esse ano? Comece aqui, ó. Começa devagar, fazendo alguma coisa. O que você fizer já é lucro. E aí você vai subindo. Janeiro, fevereiro, março. Provavelmente em abril, maio, a gente vai estar no mesmo índice que tu estava no ano passado. Só que ano passado tu veio decrescendo, aí vai crescendo. Junho, julho, agosto, setembro, sabe o que vai acontecer com você que está nessa mentoria? Uma mágica. Que você vai olhar no Instagram, no Twitter, e vai ver todo mundo apavorado, que o Enem tá chegando, que não tá conseguindo estudar, que tá desorganizado, e você vai olhar e vai dizer assim... Caraca, esse pessoal tá tudo desesperado e eu tô tri de boas. Tô tri bem. Porque o ano inteiro eu abro caixinha de pergunta para as pessoas mandarem como é que elas estão em relação aos estudos. E aí talvez você que tá assistindo esse vídeo agora no passado me mandou que em agosto tava desesperado. Sabe o que acontecia com os alunos do Projeto Laurus? Quando tu mandava no Instagram que tu tava desesperado, eles me mandavam um inbox assim, ó, na DM. Esse aí não faz Projeto Laurus, né? Porque eles estavam tranquilos e de boas. Mas, professor, não tem como tu prometer isso, cara. Você tá falando aqueles coisas de marketing pra pessoa comprar. Não, você já tá dentro do meu curso, você já comprou. Pra que eu vou te fazer marketing? Eu estou te contando o que acontece com os meus alunos. Em agosto e setembro, eles mandam assim, olha, professor, eu não sei se eu vou passar, porque não tem como ter certeza. Mas eu nunca fiz um Enem tão tranquilo na minha vida. Porque com tudo que eu aprendi, agora eu tô me sentindo preparado para enfrentar a prova, que no final das contas é o que você quer. Só que para isso acontecer lá em agosto e setembro, começa com decisões que tu tem que tomar agora. E uma das decisões que tu tem que tomar agora é se tu vai descansar ou não e quanto tempo tu vai descansar. Eu não quero tu me mandando mensagem em julho dizendo assim: ai, professor, sabe o que aconteceu? Eu emendei os estudos depois que começou o Enem desde novembro, e aí eu fui estudando, e agora eu estou completamente esgotado, não consigo pensar em mais nada. Aí eu vou te dizer, pois é, né? Fez errado lá atrás. Tu quer que eu faça o quê? Eu tô te dando a oportunidade de fazer certo agora. Agora é a hora que você tem que parar um pouco. E quando você for voltar para os estudos, voltar em ritmo gradual e crescente. Não deixa botar aí na tua cabeça essa história de que vestibulando não pode descansar. O que mais vestibulando tem que fazer junto com os estudos é descansar. Porque se você não estiver bem para fazer a prova, vamos lá, vou mexer na ferida agora. Finalzinho dessa aula eu vou pegar a ferida e vou cutucar assim, ó, para você ficar brabo comigo. Não tem problema, pode ficar. Eu não tô aqui pra falar o que tu quer ouvir, tô aqui pra falar o que tu precisa ouvir, que é completamente diferente. Vou cutucar a tua ferida. Essa prova que tu acabou de fazer agora, não teve um monte de questão que tu errou porque tu tava podre fazendo a prova? Tá todo cagado de medo, cansado, estressado e não leu direito? Não tem umas questões aí, tem pelo menos uma de cada área, uma de linguagens, uma de humanas, uma de natureza e uma de matemática, que até agora tu não te perdoa por ter errado. Eu tenho certeza. Certeza que tem pelo menos uma de cada área. E aí eu pergunto, se tu tivesse descansado mais no início e começado gradual, será que tu teria errado essa? Se tu tivesse controlado o teu emocional e o teu preparo físico para fazer a prova ao longo de todo o ano, será que tu teria errado essas 4 questões? Será que tu precisaria estar aqui fazendo esta droga dessa mentoria? É esse tipo de cutucão que eu quero te dar para fazer mudar. Quando eu te prometi, antes de você entrar nesse curso, que esse seu ano seria um ano de estudos diferente, eu não tava brincando. Porque eu brinco com várias coisas, mas nunca com o meu trabalho. O meu trabalho eu levo muito a sério e a minha mentoria é uma mentoria transformadora de alunos. E a transformação começa hoje. Não é nem na primeira aula do módulo 1, é na aula 1 do módulo 0, do módulo anterior ao primeiro, para que você comece a refletir sobre algumas coisas que vão mudar no seu ano. Descanse, estabeleça prazos de descanso, diminua o ritmo, pare completo por algum tempo, faça o que você achar melhor nesse momento. Não é o quanto antes você começar que vai fazer você ser aprovado.
Agora, nas próximas 2 aulas depois dessa, eu vou falar um pouquinho direcionado para 2 públicos diferentes que eu tenho aqui nessa mentoria. Na próxima aula, eu vou falar para o público que foi muito mal na prova e não chegou nem perto de passar e por isso está pensando assim, caraca, eu vou ter que fazer mais uns 4 anos de cursinho ainda para conseguir. E na outra aula, na terceira, eu vou falar para aquele público que está muito perto, que talvez tenha a chance até de passar, pensou em não comprar essa mentoria porque vai que seja chamado, mas como os processos de chamada demoram, a pessoa resolveu começar a estudar para pelo menos garantir. Então, se você faz parte de um desses 2 grupos, você pode assistir só a aula que é endereçada realmente para você, ou pode assistir as 2. Eu assistiria as 2 porque eu acho que sempre tem alguma coisa para aprender, mas saiba que as próximas 2 aulas agora são direcionadas. Valeu? Te vejo daqui a pouquinho. Beijo e até lá.